desdobramentos ainda no caso da Oi, tem vários desdobramentos. E um dos desdobramentos talvez seja uma participação maior dos acionistas na Assembleia. Uhum. Tem uma Assembleia marcada para o dia 6 de março. Olha, essa Assembleia dia 6 de março, ela não foi convocada pela companhia, né? Ela foi convocada por um grupo de acionistas minoritários. Né? Eles podem ter muitas ações, mas eles são minoritários tanto quanto os outros, na perspectiva de que eles não têm gestão, né? Eles não estão exercendo nesse momento a gestão e não têm controle, então, portanto, da companhia. Dentro dessa chapa, eu não conversei com ele, né? Mas dentro dessa chapa está lá o Mauro Cunha. O Mauro Cunha foi presidente da AMEC. A AMEC é uma associação também de investidores no mercado de capitais e que são investidores também minoritários. Ele tem uma trajetória muito grande e muito interessante de defesa, vamos dizer assim, aguerrida dos minoritários. Perfeito. Então, assim, quando a gente examina essa proposta de uma chapa vinda dos minoritários, nós vemos com muito bons olhos. E a gente quer, justamente nesse momento, articular algum tipo de reforço a essa proposta. Por quê? Afinal, a Oi está onde está com quem administrava até agora, que embora fosse, né, tecnicamente muito capaz, etc. e tal, trouxe a companhia para esse estado, né? Que eu não sei que estado é, porque não é mais não era da recuperação antiga, é de uma recuperação nova que talvez não tenha as mesmas, vamos dizer, possibilidades da anterior, porque muita coisa já foi liquidada, né? Enfim, então me parece que um olhar novo, um sangue novo, agora dessa nova chapa que representa efetivamente os minoritários, talvez fosse bastante interessante. Perfeito. Voltando à questão da CVM, né? Saiu no Valor Econômico, se não me falha a memória ali naquele período do Carnaval, a notícia é assim: CVM abre 4 processos em 2023 relacionados à Oi. Em paralelo, minoritários pedem apuração. Procedimento administrativo equivale a uma investigação preliminar, a partir da qual o regulador pode instaurar um processo sancionador. E aí ele se refere, inclusive, aos processos, né, que foram motivados pela interferência aí do Instituto Empresa, né, no dia 9 de fevereiro, pedindo apuração. Você poderia falar um pouquinho de como é que é essa funcionalidade da CVM em relação a esses processos? O que é que a CVM, no primeiro momento, está concordando em apurar, vamos dizer assim? Isso. Não, ela constatou que existem indícios suficientes para abrir um processo administrativo que pode se transformar no tal processo sancionador, aquele processo que importa em sanções, ou seja, em determinar sanções a alguns responsáveis. Bom, primeiro é o processo realmente administrativo, em que eles vão recolher informações, provavelmente chamem a companhia, eles usam os jornais como fonte de informação também, né? Eles recolhem no mercado, vão reunir também aquelas reclamações avulsas dos próprios investidores que entraram lá nos canais, no chat lá da CVM. Então se recolhe tudo isso e a superintendência responsável faz lá um pronunciamento que potencialmente irá ao colegiado da CVM. Isso, enfim, é também um processo longo, né? Um processo longo em que a autarquia federal ela exerce esse poder de fiscalização. Agora, uma coisa importante, a gente sempre tem que ter presente, é que a CVM nunca ressarce investidor. Então, se mesmo for constatado assim, houve alguma coisa muito irregular aqui, e isso causou um prejuízo ao mercado e a acionistas, a CVM não vai, em hipótese alguma, indenizar investidor. Porque, nesse caso, no sistema que nós temos, quem indeniza o investidor é a própria companhia via a Câmara de Arbitragem da B3. Então, teria que entrar com uma arbitragem, supondo que a CVM diga isso. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se pode entrar com uma arbitragem independentemente da CVM. Porque essas 3 instâncias são completamente autônomas. O crime, administrativamente pela CVM e a reparação civil pela Câmara de Arbitragem.
E como é que funciona essa questão da arbitragem? Primeiro, é preciso esperar uma verificação da CVM? Não. Não, não, é isso que eu dizia. Elas são completamente autônomas. Ou Tá. seja, mesmo que a CVM diga não houve nada, do ponto de vista administrativo, Tá. administrativamente, se pode pedir a reparação civil. Ela é completamente autônoma. Não existe. A CVM, o que ela vai fazer? Ela vai apurar a irregularidade e chegar no processo sancionador e dar uma multa para quem infringiu alguma regra administrativa. Essa Perfeito. multa, inclusive, é uma GRU, ela vai para a União. Entendi. E ponto. Mas o fato de a pessoa ser absolvida do ponto de vista administrativo, vamos dizer absolvida, né? Não receber uma sanção administrativa, não quer dizer que ela não tem uma responsabilidade civil ou Tá. mesmo criminal. Uhum. Então, as responsabilidades são completamente distintas. Claro que a criminal sempre prepondera, né? Mas ela é distinta. Ou seja, a pessoa pode ser responsabilizada criminalmente, mas não ser administrativa nem civilmente. Ela pode civilmente e não ser nem administrativa nem criminalmente. Então, as Uhum. três são distintas. E qual seria o caminho para uma eventual arbitragem no caso dos acionistas da Oi? Eu acho que a primeira questão aqui porque aqui aí não precisamos da CVM, a gente tem que ter a nossa convicção de que a companhia, pelos seus pronunciamentos oficiais, causou dano ao investidor. E eu Entendi. acho que tem que ser bem concreto, ou seja, há pronunciamentos da empresa conflitantes, Sim. incoerentes, num intervalo de tempo que não justifica. Isso já bastaria para o dano cível. Agora, o que na verdade seria imprescindível? Uma movimentação grande dos próprios acionistas em tentar recuperar esses prejuízos. Porque a arbitragem ela tem essa característica, ela é muito mais rápida do que esses processos que nós falamos aqui. Ela é muito mais técnica, porque os árbitros são lá jogadores, professores, da B3, enfim, são pessoas absolutamente muito capazes. Só que, qual o retorno disso? Ele é muito caro. Ele é muito caro. Então, para que houvesse uma arbitragem, nós teríamos que ter uma mobilização muito grande dos acionistas da Oi, né, Uhum. para que compusesse um grupo razoável que suportasse, enfim, os custos do procedimento desse tipo. Entendi. E até falando um pouquinho sobre essa questão de fundamentação para qualquer tipo de questionamento, né? Eu acho que isso aqui eu acho que esclarece muito, porque isso eu cheguei a te encaminhar o laudo dessa empresa, né? Acho que você já compartilhei aqui na tela, onde a Oi atestava, né, a sua capacidade de pagar dívidas nos próximos 3 anos. Isso Uhum. tinha sido um pedido do Ministério Público no ano passado, em agosto, o Ministério Público tinha pedido um laudo de uma empresa independente, então a Oi contratou uma empresa à época, veja que essa matéria é de setembro, né, de 5 de setembro, Oi atesta a capacidade de pagar dívida nos próximos 3 anos. A consultoria calculou que o caixa disponível atual do Grupo Oi vai atingir, até o fim de 2022, 6,33 bilhões de reais. A Oi está perto, isso ainda não tinha saído da RJ, né, em setembro do ano passado, a Oi está perto de concluir a recuperação judicial, entregou na semana passada à Justiça o laudo atestando a sua capacidade de honrar com as suas dívidas nos próximos 3 anos. Aí chega agora de janeiro para fevereiro, deixa de honrar o pagamento de 600 milhões. Não, O documento foi uma resposta ao Ministério Público, que se manifestou favorável ao encerramento da RJ, desde que a operadora comprovasse a sua sustentabilidade financeira. Então, veja que essa era uma condicionante para o encerramento da RJ, que houvesse a demonstração efetiva, né, de sustentabilidade financeira. A partir daí, o juiz Fernando Viana acolheu essa documentação, acolheu o ok do Ministério Público, porque todos acreditaram neste parecer que foi feito pela empresa de consultoria Lix, Contadores e Associados. é, Fez esse levantamento para 3 anos, dizendo que a empresa tinha 3 anos. Isso foi feito em conjunto com advogados também do escritório Basílio Advogados, BMA e Rosman. é, Enfim,
Então, Eu li a petição dos advogados, fazendo a juntada desse documento, os autos, né? Olha, além do documento contábil, né, uma perícia ali, um documento técnico, né, que, enfim, atestou que tinha condições nos próximos 3 anos, tem o pronunciamento da empresa pelos seus advogados, que dizem, não, tá aqui, ó, nós estamos mostrando, próximos 3 anos tá tranquilo. Então é isso que eu digo, ali é a empresa falando com o juiz e com o mercado. E não há motivo para que a sociedade não confie no que uma empresa está falando para o mercado oficialmente e depois nos seus balanços e demonstrações, mas ali dentro dos autos, ou seja, é uma fala qualificada, é uma fala muito séria, que o investidor de boa fé tem mesmo que acreditar. Olha, se a empresa está dizendo aqui, nos autos do processo, que nos próximos 3 anos não vai haver qualquer tipo de insegurança e instabilidade financeira, eu posso confiar e posso investir e posso manter minha posição. Como perfeito. que não? Né? Como é que isso muda em menos de um mês? Uhum. E o curioso, Eduardo, eu vou te mandar esse material também depois. O curioso é o seguinte, olha, eu quero só compartilhar aqui um trecho de uma entrevista que aconteceu em dezembro. Veja você. Em dezembro aconteceu essa entrevista do André Jacuski e ele, deixa eu ver aqui, no trecho de... Um instantinho. A RJ, aparentemente, você da RJ isso não significa que ela está salva. Porque provavelmente todo mundo é RJ. É complicado. Está conferindo aqui. Menos... Então, veja, em dezembro, o Jacuski, que é um investidor conhecido, estava se referindo que a Oi sairia da RJ e que entraria de novo numa RJ. Veja que coisa interessante, quer dizer, em dezembro, antes da saída da RJ, tinha um investidor dizendo que a Oi pediria uma nova RJ. Será poderes premonitórios, paranormais? Seria um prelúdio de poderes de uma mãe de Ná incorporando no Jacuski? O que leva uma pessoa a ter tantas certezas quando ninguém podia, entre aspas, imaginar que isso pudesse acontecer, não é? Parece que o Eduardo congelou lá a imagem. Deve estar com algum problema de conexão. Mas é isso que eu queria reforçar para vocês. Quer dizer, essa fala do Jacuski me causou muita estranheza. Como assim o Jacuski tinha essa certeza de que a Oi pediria uma nova recuperação judicial? De novo, o que ele sabia já naquela época e que nós não sabíamos, são fatores assim que nos deixam incomodados com esse momento da empresa, e acho que há muito para ser explicado, né? Seria muito bom que a empresa, por boa vontade do CEO da empresa, viesse comentar essas coisas, falar essas coisas. Mas eles meio que dizem que por conta do processo aí de renegociação de dívida, que eles não podem estar se comunicando, mas que há muitas coisas aí que nós estamos colocando como pontos nebulosos, pontos de estranheza, né? De fato isso existe, e, no mínimo, o que a gente espera é que a gente consiga fazer aí um processo onde haja apuração, onde haja investigação, onde a empresa tenha que se manifestar, seja o Ministério Público Federal, seja a CVM. Eu acho que isso é importante de acontecer, né? Então, acho que isso é importante de acontecer e a gente espera, de fato, que aconteça, não é? Então,
toda essa problemática a gente tem destacado aqui porque nós entendemos que precisamos trocar ideias, trocar informações. Estamos fazendo esse estudo de caso já desde 2020. Existe aí a convicção de que a Oi traçou um plano estratégico ousado, mas que vinha funcionando bem até dezembro de 22. Acreditamos que pode continuar funcionando bem esse plano estratégico, mas estamos questionando agora outras coisas. Não a proposta de transformação da empresa, não o reposicionamento da empresa, a execução do plano estratégico. Não estamos questionando essas coisas. Estamos questionando a forma de comunicar da Oi com o mercado, a forma de comunicar da Oi com a base acionária, e toda esta confusão que é causada com as questões relacionadas à Oi, e que muitas vezes essa confusão, o ponto de origem da confusão é a própria Oi, por uma comunicação que a princípio eu rotulava de mal feita, mas que a gente precisa ver se é realmente mal feita ou se existe alguém que está se beneficiando desta comunicação mal feita. Porque, de fato, do outro lado, nós temos na ponta vendedora fundos de investimentos especulativos e que estão especulando e que estão ganhando dinheiro com a venda de ações. Aqui a gente exemplificou o fato de uma queda, né, de 37% em pouco tempo, exatamente nesse período aí do anúncio da tutela, né? Destacamos isso aqui. 31,77%. Né? Essa notícia fez essa correção acontecer. Teve gente que ganhou dinheiro com isso aqui. Óbvio que teve gente que ganhou dinheiro com a tutela antecipada. Essa informação já era conhecida por quem ganhou dinheiro? Essa é a pergunta que a gente está fazendo. Essa informação já era conhecida por quem ganhou dinheiro? Essa informação já era de conhecimento de outros? Trouxemos essa fala do Jacuski, como é que ele estava fazendo essa previsão de uma nova RJ, né? Com base em que informação? Com base em que informação? Porque ele não ia dar um chute desse. Ele não ia dar um chute desse. Ele sabia de alguma coisa. Vamos lembrar que o Jacuski é considerado pelo André Esteves como seu pai no mercado financeiro. Vamos lembrar que o André Esteves é o CEO do conselho, é o presidente do conselho de administração do BTG Pactual. Vamos lembrar que o BTG Pactual é sócio da Oi na Vital. Vamos lembrar que ele tem acesso direto às coisas da Oi. Isso chegou ao Jacuski, coisas que eram de assunto de domínio da Oi estratégico, chegou ao Esteves e chegou ao Jacuski? Não sei. Estamos perguntando como é que o Jacuski afirmava isso em dezembro, antes da RJ acabar. Como é que ele afirmava isso? Que uma nova RJ certamente iria acontecer. Então, temos sombras. Precisamos colocar luz. Todo esse esforço que a gente está fazendo aqui nesses últimos vídeos é de trazer reflexões, fazer perguntas, né? Me parece que o Eduardo teve problema lá na conexão, ele estava em São Paulo, em viagem, e abriu espaço aí para a gente fazer essa live hoje, mas parece que está tendo algum tipo de problema de conexão lá em São Paulo. Mas, enfim, precisamos colocar luz em cima da Oi. Precisamos fazer perguntas. Esse é o papel do acionista, fazer perguntas. O papel de uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores é dar respostas. Senão, não abre o capital na Bolsa, fica uma empresa de capital fechada. Ok? Simples. Não quer dar satisfação, não abre o capital. Mas ela é uma empresa de capital aberto, então ela deve explicações. E o acionista precisa adquirir este hábito cultural de fazer perguntas, de
não perder seu tempo e sua energia em rede social, em grupinhos, né, onde todo mundo fica falando um monte de bobagem, e canalizar essa energia para que isso gere atos concretos, para que isso gere desdobramentos efetivos. Então, a gente sempre fala nisso aqui, da importância do protagonismo, do ativismo do acionista, né, do sócio das empresas. A gente precisa criar essa cultura da mobilização dos minoritários. Olha, quanto tempo a gente fala sobre isso, né? Mas as pessoas não entendem, as pessoas acham que isso é bobagem, as pessoas... Enfim, há eu diria que é um déficit cognitivo em boa parte de muitas pessoas que estão investindo em bolsa, né? Entram sem preparo, entram sem capacidade de raciocínio e não conseguem perceber a importância do que nós estamos falando. Mas a gente persiste, a gente persiste, somos insistentes no sentido de seguir um caminho menos percorrido e de mostrar que a gente precisa sim se organizar, que a gente precisa cobrar, que a gente precisa ser ativo, que a gente precisa ter protagonismo. Vamos pelo caminho menos percorrido. Fiz isso a minha vida inteira enquanto profissional e não me arrependo de ter feito isso. Deu muito certo, deu muito certo. Então, é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês nessa live. Talvez em uma outra ocasião a gente convide de novo o Eduardo para a gente complementar essa live. Mas para o dia de hoje, né, fica um pouco desse espírito de mostrar que nós não ficamos parados, que nós não estamos satisfeitos, que nós não estamos fazendo nenhuma afirmação de que existe algum tipo de coisa obscura, mas, por outro lado, a gente quer tirar as sombras que existem hoje na Oi, porque a Oi criou sombras. Então, a gente precisa, em cada lugar onde existem essas sombras, colocar luz. Colocar luz. A empresa deveria fazer isso de livre e espontânea vontade, fazer uma comunicação altamente qualificada. Vamos tomar só um exemplo aqui para a gente encerrar. Muito se falou sobre a dívida da Oi, que a dívida da Oi, nesse próprio pedido, a Justiça teria saído de 21 para 29, alguns falaram em 33 e outros em 35. Veja que confusão. E o que é que eu poderia dizer a vocês a respeito dessa dívida? Ela continua, a dívida bruta, sendo 21 bilhões. Não mudou em nada. Mas como então, Clóvis, tem esses outros números? A Oi simplesmente pegou números que nós sabíamos que existiam, mas que eram tratados de forma separadas e juntou tudo. Isso amplificou a confusão, porque ela poderia ter feito um quadro com as rubricas e os valores referentes a cada rubrica, e aí teria explicado que dívida era essa. Então a dívida não cresceu de 21 para 33, para 29, para 35. A dívida bruta, conforme nós acompanhávamos, era 21 bi e continua, olhando para dezembro de 2022. A dívida líquida, considerando 3 bi em caixa, 18 bi. Pronto, os números não mudaram. Mas então o que é que entrou para subir isso aí? A Oi trouxe para essa cesta a multa da Anatel. A multa da Anatel ela trouxe para essa cesta. E trouxe para essa cesta os vencimentos futuros de 2025 a 2028 do contrato que ela tem com a Globinet, que agora foi incorporada à Vital. Então, é um contrato que a Oi tem com a Vital, de uso de cabos de submarinos. Porque a Globinet hoje é 100% da Vital. E a Oi tem 34%, 35% da Vital. Entendeu? Então, a Oi pegou esses valores futuros de 25 a 28, 2025 a 2028, de pagamento para a Vital, trouxe para a cesta. Juntou com os 21 bilhões da dívida bruta que ela tinha, que apresentava em todos os seus balanços, em todos os seus resultados trimestrais. E puxou também as multas com a Anatel. Somado tudo isso, a gente chega fácil a essa conta de 33 bi. Ok? Mudou alguma coisa? Não. Somos conhecedores de todos esses números, mas sempre tratamos eles de forma separadas. Nunca juntamos tudo isso. Que a Oi nunca juntou tudo isso. Mas a gente falou ao longo aqui do nosso estudo de casa de todos esses valores. Ninguém pode dizer que não sabia que tinha esses valores. Aí
despreparo, desqualificação, né? No caso de quem está acreditando na empresa. Mas veja que ao juntar tudo isso e nunca ter feito isso antes, criou uma grande confusão, que só fez amplificar o ruído, só fez amplificar a confusão. Então, veja, nós estamos diante dessa situação, e a gente está vivendo aí essa situação. Parece que o Eduardo conseguiu se reconectar aqui. Acho que foi um problema de bateria. Mas é isso, a gente está diante dessa situação e a gente precisa de esclarecimentos, precisa de informação, que até então o Rodrigo Abreu e a Oi, por meio do CRI, tem sido muito, vamos dizer assim, reativa, né, a fazer fluir a comunicação. Então, a gente precisa voltar a essa tentativa de, se nós não conseguimos, pelas vias normais e amigáveis, que a Oi se comunique com os seus acionistas, vamos por meio dos caminhos dos órgãos de fiscalização, de regulação, Ministério Público Federal, CVM, ainda que a gente saiba que no Brasil isso tudo é muito demorado. Vocês viram o Eduardo falar sobre o IRB, que vai fazer aniversário de 3 anos, a abertura do processo lá de apuração do caso do IRB, e a coisa ainda está lentamente caminhando. Mas, enfim, isso é cultural e não se muda a realidade de um país, hábitos de um país da noite para o dia. A gente vai, aos poucos, processando essa mudança. Acredito eu, assim, que ficar parado é que não faz sentido. Cruzar os braços é que não faz sentido. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu acredito piamente de que um país, para se desenvolver, ele precisa de empresas. Os países que cresceram e se desenvolveram, todos tiveram um forte apoio ao empreendedorismo, ao surgimento de empresas sólidas, né? Basta você olhar para os Estados Unidos, basta você olhar para o Japão, para a Coreia do Sul. Isso é a marca dos países da Alemanha, isso é a marca dos países que se desenvolveram. Como disse o Eduardo, não é o Estado, não é o governo que promove desenvolvimento, são as empresas, são os empresários, são os empreendedores, sempre foi assim. É uma estupidez imaginar o contrário. Agora, óbvio, a gente precisa criar uma ambiência favorável às empresas e, ao mesmo tempo, a gente precisa criar um arcabouço de proteção àqueles que resolvem acreditar nas empresas e investir nas empresas. Eu acho que isso é o que pode pautar a nossa tomada de decisão pautar a nossa decisão e fazer com que a coisa flua, né? Então, nós temos que ser agentes da mudança. Não podemos ficar, às vezes o brasileiro é muito passivo, muito comodista. Não, eu quero que mude, eu quero que mude. Sim, mas o que você está fazendo para que mude? Essa é a grande pergunta. Então, a gente tem que estar refletindo sobre isso, né? O nosso